Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa rodada de sábado, dia 19 de fevereiro de 2022. Separei pra essa rodada aí 12 jogos, né? Uma rodada que a gente vai ter bastante jogos interessantes, portanto 12 jogos que eu separei aqui pra estar passando os palpites pra vocês nessa rodada. E no final do vídeo, como é de costume, vou deixar 3 bilhetes prontos, tá show? Antes de mais nada aí, só peço ajuda, né? A moral de todos vocês que ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E quem puder também convida, né? Convida o pessoal aí a conhecer o canal Bet Green, convida seus amigos, familiares. Quem puder compartilhar o link do canal nas suas redes sociais ou em grupo de WhatsApp, Telegram, eu agradeço demais, galera. Vamos tentar pegar aí 200 mil inscritos antes do final do ano, né? A gente tá com 181 mil inscritos, então falta apenas 19 mil pra gente chegar na marca de 200 mil. Então conto com a ajuda de vocês, tá show? E também quem puder, deixa um like no vídeo que é muito importante, né? Seu like ajuda o conteúdo aqui do canal, além do like no vídeo, ele tá sendo repassado para outras pessoas, né? O vídeo vai ser recomendado para outras pessoas aqui dentro do YouTube, então isso aí que é muito importante, seu like, tanto pro canal como pro vídeo, tá show? E vamos ao que interessa, né? Como essa rodada vai ter bastante jogos, eu vou tentar resumir aqui da melhor maneira possível pro vídeo não ficar muito longo, tá? Como vocês podem ver, são 12 jogos aqui, bem interessante. E o primeiro jogo que a gente vai estar falando, o jogo da Austrália, a League, né? Que é a primeira divisão da Austrália. Jogo entre o Wellington Phoenix contra Sydney FC, jogo 3 e 5 da madruga. Já deixa esquematizado aí para você não perder esse palpite. E nesse jogo aqui, galera, o mercado que eu tava analisando aqui, que eu achei bem interessante, foi o mercado para sair gols das duas equipes, né? No confronto direto, sempre costuma bater ambos marcam, né? Mostrar aqui para vocês que pelo menos dos últimos 5 jogos, ó, sempre bateu ambos marcam. 2-1, 2-1, 2-1, 3-1 e 2-2. Então, dos últimos 5 confrontos, pelo menos, né? Sempre bateu ambos marcam. E nesse jogo aqui, acredito que não vai ser diferente, né? As duas equipes estão completamente na mesma posição, vamos dizer assim, né? Porque é 17 pontos para cada uma, né? 17 pontos pro Wellington Phoenix e 17 pontos pro Sydney FC. O Sydney FC leva vantagem por saldo de gol, mas tem um jogo a mais do que o Wellington Phoenix, né? Então, o Wellington Phoenix aí, se vencer essa partida aí, vai a 20 pontos, sobe bastante, né? Sobe 2, 3 posições. E acredito que vai ser um jogo bem disputado, né? O Sydney vai em busca também dessa vitória para poder subir um pouco na tabela. E a gente vai ter grande possibilidade de assistir gols tanto do time da casa como do time fora. Portanto, a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 2-2. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato inglês, segunda divisão, né, a famosa Championship, jogo entre Fulham contra Huddersfield, jogo que acontece 9h30 da manhã. Nesse confronto, galera, acredito que vai ser um jogo bem disputado, mas na minha opinião o Fulham tem grande favoritismo, né, é o time que tem mais vitórias aqui no campeonato, né, são 19 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas, 78 gols marcados, né, um ataque disparado aí, Mitrovic tá gostando muito disso, né, um artilheiro também isolado aqui com 31 gols, né, só para vocês terem noção, o segundo artilheiro aqui é o Brereton, acho que é assim que se pronuncia, do Blackburn, que tem 20 gols, ou seja, 11 gols a menos do que o Mitrovic, né? O cara simplesmente aí tá fazendo gols quase toda a rodada, e acredito que ele e companhia aí vai ajudar a equipe a conseguir mais uma vitória e permanecer nessa liderança de forma isolada, né? O time já tá completamente aí com um pezinho na Premier League da próxima temporada, né? Tem muito jogo para rolar ainda, mas pela campanha que vem apresentando, tem grande possibilidade de conseguir esse acesso. O Huddersfield também tem chance aqui de conseguir um acesso, né? Isso porque tem chance de participar aqui do playoffs. O time está em quinto lugar com 50 pontos. Dos últimos 5 jogos aí foram 2 vitórias e 3 empates, né? Não perdeu nos últimos 5 jogos. Mas como eu falei, né? A campanha que o Fulham vem apresentando aí, na minha opinião, se torna favorito demais. Então a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter aqui campeonato inglês Premier League, né? Agora a gente vai ter a elite do campeonato inglês, jogo entre Liverpool contra Norwich, jogo meio-dia, e nesse confronto aqui, Liverpool grande favorito para vencer, e acredito até numa partida com bastante gols, né? Já que a defesa do Norwich não é uma defesa muito confiável, né? A gente vai ver primeiro aqui o Liverpool, que está na vice-liderança do campeonato, né? Com 54 pontos, 9 pontos atrás aqui do time do Manchester City, então o time está com um jogo a menos, por exemplo, do Manchester City, né? Então tem chance de diminuir um pouco essa vantagem, e o time não vai decepcionar jogando em casa, né? É uma equipe que tem o melhor ataque do campeonato junto com o Manchester City, né? 61 gols marcados, enquanto o time do Norwich está aqui na zona de rebaixamento, né? O time está com 17 pontos, está em 18º lugar, 4 vitórias, 5 empates e 15 derrotas, 50 gols sofridos, galera. É uma equipe que sempre costuma aí sofrer uma média de 2 gols por partida, e nesse jogo aí contra o Liverpool, acredito que a equipe vai querer sair para o jogo
jogo aí em busca de um resultado favorável para poder sair dessa zona do rebaixamento, e com isso a gente vai ter uma partida aí com bastante gols, né? Tá certo que o Liverpool vem de um jogo aí pela Liga dos Campeões, mas só vai ter jogo agora daqui, acho que uma semana ou mais, né? Então tem chance aí do Liverpool focar sim nesse campeonato inglês aí para poder diminuir essa vantagem pro Manchester City. Então com isso aí acredito que vai ser um jogo bem interessante pra gente assistir uma partida com 3 gols ou mais. Então a gente pode estar indo com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-1 casa. Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui campeonato italiano, Série A. Jogo entre Roma e Verona, jogo que acontece aqui 2 horas da tarde. Nesse confronto aqui, acredito que a Roma não vai ter vida fácil, porque esse time do Verona é chato, galera, é chato. A gente vai ver aqui que o Napoli tá em 7º lugar com 40 pontos, enquanto o Verona tá logo aqui, um pouco atrás aqui, né, em 9º lugar, com 36 pontos. Eu particularmente acredito que a Roma tem favoritismo pelo fato de jogar em casa, né? A equipe jogando em casa aí, mostrar aqui pra vocês, até o momento tem 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas apenas, né? A equipe não perdeu muito jogando fora de casa, enquanto o Verona, jogando fora de casa, só tem 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, né? É uma equipe que quando joga fora de casa não costuma oferecer muito perigo para os seus adversários, mas, como eu falei, é uma equipe perigosa, mas nesse jogo aqui, eu particularmente acredito no favoritismo aí do time da Roma para conseguir uma vitória, né? No máximo que a gente vai assistir aqui vai ser um empate. Então, por medida de segurança, a gente pode estar indo com a dica: casa vence com empate anula e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui o líder do campeonato inglês, né? Manchester City contra o time do Tottenham. Um jogo válido aqui pela Premier League. Jogo 2h30 da tarde, na verdade, né? A gente vai ter o confronto entre essas duas equipes e eu particularmente acredito que vai ser um jogo aí bastante equilibrado. Isso porque o Manchester City vem de um jogo aí que jogou muito, por sinal, né? Contra o time do Sport, né? Venceu por 5-0. Ou seja, o time teoricamente já está classificado, né? Já passou aqui pelo Sport. Só um milagre aí para o Sporting passar pelo Manchester City pela Champions League. Então o time do Manchester City pode focar aqui no campeonato inglês e não dá, como se diz, não dá trela aqui para talvez o Liverpool chegar a encostar, né? Lembrando que o Liverpool é uma equipe muito chata, então o Manchester City tem noção disso e vai de busca aí de uma vitória em casa, né? O time só perdeu 2 partidas até o momento, né? São 20 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1, enquanto o time do Tottenham não faz uma campanha muito boa, né? Tottenham vem de 3 derrotas seguidas, está com 36 pontos, está aqui em 8º lugar, né? O time mesmo vencendo não entra aqui no G6, né? Vamos dizer assim, né? Lembrando que o 1º ou 4º lugar se classifica para a Champions League, 5º lugar para a Liga Europa e 6º lugar para a Liga da Conferência Europeia, né? Então o Tottenham aí não vai ter vida fácil, né? O time do Tottenham costuma vacilar bastante e no confronto direto aí a gente vai ver aqui que o time do Tottenham até costumava ter um pouquinho de vantagem, né? Dos últimos 5 jogos aí foram 3 vitórias do Tottenham e 2 vitórias do Manchester City, mas pelo momento que o time está vivendo e o time do Manchester City, que é o time da casa, né? Que vem de uma sequência muito boa de 4 vitórias seguidas, acredito muito no favoritismo aí para o time do Manchester City vencer esse jogo, mas por medida de segurança, galera, a gente pode focar aqui no mercado de gols, né? Acredito aqui que o time do Manchester City tem chance de marcar 2 ou 3 gols nesse jogo e o time do Tottenham, mesmo jogando fora de casa, tem chance de marcar pelo menos um golzinho, né? Eu digo pra gente não focar na vitória do Manchester City porque a odd está muito baixa. Vou mostrar aqui pra vocês, está 1,30, 1,28. Eu particularmente não gosto desse valor de odd pra vitória de time porque clássico, tudo pode acontecer, mas na minha opinião a gente vai ter grande chance de assistir um jogo com bastante gols, né? Inclusive, logo no primeiro tempo, eu acredito que a gente vai ter chance de assistir pelo menos um gol ou mais. Então a gente pode estar indo com a dica: mais de meio gol no primeiro tempo e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter aqui campeonato holandês, primeira divisão, jogo entre Willem II contra Ajax, jogo 2h45 da tarde. Nesse confronto aqui, o mercado de gols aqui é o mais favorável para a gente estar fazendo qualquer entrada esportiva, né? O time do Ajax simplesmente tem 69 gols em 22 partidas, né? Uma média de 3 gols por partida, até um pouquinho mais, né? E vai pegar o Willem II, que está aqui embaixo, né? Beirando a zona do rebaixamento aqui, em 15º lugar. O time tem apenas 21 pontos,
até o momento, 21 gols marcados e 41 gols sofridos. E no confronto direto a gente vê que o Ajax tem grande favoritismo, né? Dos últimos 5 jogos aí, foram 3 vitórias do Ajax, uma derrota e um empate, né? No último jogo aí, o mais recente, que foi final do ano passado, o Ajax simplesmente meteu 5-0, né? Então, nesse jogo aqui, acredito que não vai ser diferente, acredito até numa goleada aí do Ajax mesmo, jogando fora de casa, e a gente vai ter chance de assistir uma partida com 3 gols ou mais, e a gente pode estar indo com a dica, mais de 2,5 gols, e a probabilidade 3-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato Paulista. A gente vai ter o jogo aqui entre Palmeiras e Santo André, jogo que acontece aqui 4 horas da tarde. Na minha opinião, o Palmeiras tem grande favoritismo para vencer esse jogo, acredito que o Palmeiras não vai ter dificuldade, porém a gente vai ver aqui que está pagando 1,16, 1,21 para a vitória do Palmeiras, então essa odd aqui totalmente descartável para a gente fazer qualquer entrada na vitória do Palmeiras, né? O mercado que eu analisei aqui, que eu achei bem interessante, galera, foi o mercado de menos gols. Menos gol porque no confronto direto entre essas duas equipes, o Palmeiras não costuma fazer muitos gols em cima do Santo André. E se a gente for ver aqui, o Santo André em 7 partidas fez 5 gols e sofreu apenas 6, né? O que dá uma média aí de menos de um gol sofrido por partida, né? Se a gente for parar para pensar. Enquanto o Palmeiras tem uma média aí de menos de 2 gols marcado por partida e apenas 1 gol sofrido em 5 jogos. Ou seja, uma defesa muito sólida, né? Melhor defesa aí, se eu não me engano, do Campeonato Paulista. E nesse confronto aqui, eu acredito que a gente vai ter chance de assistir uma partida com 2 ou 3 gols no máximo, tá, galera? Então a gente pode estar indo com a dica menos de 3,5 gols e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato Italiano Série A, jogo entre Salernitana contra o time do Milan, jogo 4h45 da tarde. Nesse confronto aqui, galera, acredito aí que o Milan tem grande favoritismo para vencer, né? Ainda mais que o time tá na liderança, né? E acredito que o time não vai querer dar bobeira aí de perder ou até mesmo empatar pro último colocado, que é o Salernitana, né? Salernitana só venceu 3 partidas, empatou 4 e perdeu 16, né? O time tá com 13 pontos até o momento, né? A situação bem complicada. Eu, particularmente, acredito que o Salernitana não vai sair dessa situação aqui da zona do rebaixamento. A única coisa que pode acontecer que talvez é disputar aqui para quem vai ser o último aqui, o Genoa ou o Salernitana, né? Que são 2 equipes que fazem a campanha bem fraquinha, né? Então, nesse jogo, eu particularmente acredito no favoritismo total aqui do Milan, né? Milan aqui tem um time excelente, muito mais bem qualificado do que o Salernitana e tem grande chance de conseguir essa vitória, né? E sem contar que o time tá brigando aqui para permanecer nessa liderança, né? O time vencendo aí se garante na liderança por mais uma rodada, então acredito que o time não vai vacilar pegando uma equipe fraca igual a Salernitana, né? Então a gente pode estar indo com a dica fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter campeonato espanhol, né, La Liga, jogo entre Real Madrid e Alavés, jogo 5 horas da tarde. Nesse confronto aqui, Real Madrid tem grande favoritismo para vencer, né? Porém, o time do Real Madrid na última rodada aí teve um jogo complicado na Champions League, perdeu no finalzinho por 1-0, né? Tava garantindo o resultado aí, um empate, o que era bem interessante até o último minuto, mas Mbappé foi lá e resolveu e deu a vitória pro PSG por 1-0. Não que seja um placar assim muito perigoso, né? Mas o empate era bem mais viável, né? Mas enfim, acredito que o Real Madrid aí vai focar nesse campeonato espanhol, ainda mais que tem o Sevilla aqui que tá na cola, né? Com 50 pontos, o Real Madrid tem 54 e o Alavés simplesmente está na zona do rebaixamento, né? O time só tem 5 vitórias, 5 empates, 14 derrotas, né? É uma equipe muito fraca e na minha opinião o Real Madrid vai tentar resolver a partida aí o mais rápido possível e acredito que tem chance aí de vencer logo no primeiro tempo, né? Acredito que o técnico aí vai querer botar a equipe para frente para resolver a partida logo no primeiro tempo. No segundo tempo, tirar os jogadores importantes, né, para poupar. Lembrando que semana que vem tem o jogo de volta aí da Liga dos Campeões, então acredito aí que o técnico não vai dar essa bobeira aí de tentar fazer um jogo muito duro aí com o Alavés, né? Ainda mais que o Alavés é uma equipe lá de baixo, né? Então, na minha opinião aí, grande chance do Real Madrid vencer logo no primeiro tempo e a gente pode estar indo com essa dica. Casa vence no primeiro tempo e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter campeonato francês, né? Nantes contra o time do PSG, né? A gente acabou de falar aí o confronto aí entre PSG e Real Madrid, né? Agora a gente tem um jogo aqui do PSG jogando fora de casa contra o Nantes pelo campeonato francês, jogo que acontece 5 horas da tarde, né? O PSG já tá com uma folga aqui, né? No campeonato francês, né? Acredito aí que o time pode até poupar alguns jogadores aí nesse jogo contra o Nantes, então eu acredito que não vai ser um jogo tão fácil assim pro PSG, né? Tá certo que a campanha do PSG
PSG é excepcional, mas como eu falei, pode poupar alguns jogadores aí para poder deixar os jogadores descansados para a próxima semana aí na Liga dos Campeões, né? Porque vai jogar lá na casa do Real Madrid, né? No Santiago Bernabéu, que não é nada fácil. Então acredito que o técnico pode poupar alguns jogadores sim, e a gente tem que ficar de olho sempre na escalação das equipes, né? Então nesse jogo aqui, o melhor mercado que eu analisei foi o mercado de gols, né? E isso porque o Nantes tem uma equipe que sempre costuma marcar gols, né? Em 24 partidas aí, o time marcou 31 gols e sofreu 28. Então a gente vai ter grande possibilidade aí do Nantes, quem sabe, fazer um golzinho até mais. E o PSG, mesmo com alguns desfalques aí, né, jogadores que podem ser poupados, acredito que tem chance aí de marcar 2 gols, ou quem sabe até mais, né, nesse confronto. Então a gente pode estar indo com a dica aqui, mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-2. Agora vamos para mais um jogo, agora um jogo aqui do campeonato holandês, primeira divisão, jogo entre Alkmaar contra Heracles, jogo que acontece 5 horas da tarde. Na minha opinião, o time do Alkmaar aí, grande favorito para vencer esse jogo, né? A equipe vai fazendo a campanha muito boa, tá em 4º lugar nesse campeonato, né? 42 pontos, dos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1, tem 43 gols marcados e 26 gols sofridos. Enquanto o Heracles está aqui em 12º lugar, né? No meio da tabela, né? Um pouquinho abaixo do meio da tabela, mas é uma equipe que, tipo assim, não tá brigando para ser rebaixada e também não vai brigar aqui pela parte de cima, né? É mais fácil brigar pelo rebaixamento do que brigar por alguma coisa aqui na parte de cima, né? Se a gente for pegar um nível de equipe, né, do time do Alkmaar contra o time do Heracles, a gente vê que o Alkmaar aí tem grande favoritismo, né? Na minha opinião, tem uma equipe muito mais bem qualificada e com grande chance aí de conseguir essa vitória e permanecer aqui na luta aqui para poder ficar aqui entre os 7 melhores pelo menos, né? Lembrando que o 4º até o 7º colocado aqui garante uma vaga na Liga da Conferência Europeia, 3º lugar, no caso é Conferência Europeia também, só que já vai para a fase de qualificação, né? O 2º colocado, Liga dos Campeões, e 1º colocado, Liga dos Campeões também, né? Acredito aqui que vai brigar aqui pelo menos entre os 7 melhores aqui o time do Alkmaar, e a gente vai ter grande chance aí de assistir o time vencer esse jogo em casa, né? Então a gente vai com a dica, casa vence e a probabilidade 3-1 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, agora a gente vai ter o jogo aqui do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, jogo entre Fluminense e Volta Redonda, jogo 7 horas da noite. Nesse confronto aqui, galera, acredito que a gente vai ter um favoritismo por Fluminense, né? Mas lembrando que esse jogo aqui vai ser disputado num estádio diferente, né? Vai ser o estádio Luso Brasileiro. Então, o Fluminense, por exemplo, não vai jogar no Maracanã, que está acostumado, né? Maracanã acho que está em reforma ainda, se eu não me engano. Então, acredito aí que isso pode fazer algum efeito negativo para o Fluminense. Talvez sim, talvez não, né? Mas se a gente for pegar o elenco que o Fluminense tem e o Volta Redonda, a gente vê que o favoritismo total pro Fluminense, né? A gente vai ver aqui a classificação, o Fluminense é líder do campeonato, né? 6 vitórias e 1 derrota apenas. O time vem de 5 vitórias seguidas, né? Tá embalado. Enquanto o Volta Redonda tá aqui em 9º lugar, né? Conseguiu sua primeira vitória no último jogo aí contra o Audax, que é uma equipe bem fraquinha também, mas conseguiu essa vitória para dar uma respirada, né? O time tava beirando aqui a zona do rebaixamento aqui junto com Nova Iguaçu e Boa Vista. Então o time conseguiu dar uma respirada, mas isso não significa aí que vai conseguir bater de frente com o Fluminense. Né? O Fluminense tem jogadores aí muito mais bem qualificados e que tem grande chance aí de conseguir esse resultado e permanecer na liderança aí de forma isolada. Com isso, a gente pode estar indo com a dica casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para esse sabadão. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês aqui os 3 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.